Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você encerrando a sua semana junto comigo, meditando a palavra, tendo encontro com o próprio Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia 11 de abril, e a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 15. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 12 discípulos enquanto estava comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Hoje é sábado da 8ª da Páscoa. E nesse sábado o evangelho de hoje toca num ponto muito delicado da vida espiritual. Não é só o sofrimento que pode te afastar de perceber Deus. A dureza do coração também pode. Porque depois da ressurreição Jesus aparece. Jesus se manifesta. Jesus dá sinais, ele envia testemunhas e mesmo assim muitos não acreditam. Isso é forte demais, forte porque nós acostumamos pensar que se a gente visse um milagre nós acreditaríamos fácil. Se a gente ouvisse uma voz, se a gente presenciasse algo extraordinário, se a gente tivesse uma prova mais concreta, então a nossa fé seria mais firme. Mas o Evangelho desmente isso. O problema mais profundo nem sempre é falta de sinal, muitas vezes é resistência interior, é um coração que se acostumou tanto com a dor, com a frustração, com a lógica do mundo, com a própria desconfiança que já não consegue receber a alegria da ressurreição. Jesus ressuscita e aparece primeiro a Maria Madalena. Isso aqui já é uma revelação lindíssima, porque Jesus não aparece primeiro aos poderosos, ele não aparece primeiro aos mais influentes, aos que pareciam mais fortes. Ele aparece primeiro a uma mulher marcada por uma história de libertação profunda. Maria não era alguém com um currículo religioso brilhante, ela era alguém que tinha sido alcançada pela misericórdia, e isso diz muito, porque no reino de Deus, quem viu o abismo da própria miséria e foi tocado pela graça costuma reconhecer mais rapidamente a presença do ressuscitado. Quem sabe de onde foi tirado costuma carregar a gratidão mais viva. Quem já foi liberto de verdade costuma falar de Cristo não como teoria, mas como vida. E Maria vai anunciar aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando, e aqui também nós temos uma cena muito humana. Eles estão sofrendo, eles estão destruídos, eles ainda estão presos ao impacto da cruz. A dor no coração deles é real, o luto é real, o amor ferido é real, mas mesmo assim, o Evangelho diz algo duro. O Evangelho diz que quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não quiseram acreditar. Olha isso, meu irmão e minha irmã. Eles não quiseram acreditar. E essa expressão pesa,
Não é só que não conseguiram acreditar, em algum nível eles não quiseram. Isso revela uma coisa séria. Existe um ponto em que a incredulidade deixa de ser apenas limitação e começa a tocar a vontade. A pessoa se fecha, a pessoa resiste, a pessoa já se acostumou tanto com a leitura da realidade que a novidade de Deus quase ofende. Porque aceitar que Jesus ressuscitou exigia deles reorganizar tudo, exigia sair do luto como identidade, exigia deixar a dor perder o trono, exigia reconhecer que Deus tinha ido além do que a mente deles conseguia prever. E talvez essa seja exatamente o ponto de muita gente hoje. Não é que falte informação, não é que falte pregação, não é que falte testemunho, o que falta às vezes é disposição interior para deixar Deus bagunçar a lógica já instalada dentro de você. Porque tem gente que se acostumou tanto com a tristeza, com o medo, com a baixa expectativa, já se acostumou tanto com a religião sem fogo, já se acostumou tanto com a vida espiritual sem surpresa que quando Deus começa a agir de verdade, ela resiste. E depois Jesus aparece a 2 deles no caminho. E eles também voltam, eles também anunciam aos outros e o Evangelho repete: também a estes não deram crédito. Percebe? Percebe como o texto insiste nisso? A boa notícia está sendo repetida. A ressurreição está sendo testemunhada por mais de uma pessoa. O céu está insistindo e ainda assim a dureza permanece. E isso é importantíssimo. É importante porque mostra que Deus, na sua paciência, não fala uma vez só. Ele insiste, ele repete, ele envia uma testemunha, depois outra, ele fala de um lado, ele fala depois de outro, ele confirma, ele cerca a pessoa de sinais, ele cerca a pessoa de palavras, ele cerca a pessoa de chamadas, de convites e mesmo assim um coração endurecido ainda pode permanecer fechado. Isso deveria nos fazer tremer um pouco por dentro, porque significa que o maior perigo da vida espiritual não é simplesmente cair, é ir endurecendo, é ir ouvindo tanto sem responder que a alma cria uma casca, é ir recebendo apelos da graça sem obedecer, até que a novidade de Deus já não encontre espaço. Então o Evangelho chega ao ponto mais decisivo. O Evangelho diz que por fim Jesus aparece aos 12 enquanto estavam comendo e o texto diz que ele os repreendeu por causa da falta de fé e da dureza de coração. Isso aqui é forte. É muito forte porque o ressuscitado que traz a paz também corrige. O ressuscitado não apenas consola, ele confronta. Ele ama demais para deixar a incredulidade intacta. Ele ama demais para chamar de normal uma dureza que está impedindo a alma de entrar na alegria da Páscoa. E aqui nós precisamos parar, porque a dureza de coração não é uma expressão qualquer. Não é só a dúvida, não é só a lentidão, é algo mais profundo. A dureza de coração é quando o coração vai perdendo a sensibilidade, ele vai ficando menos disponível, ele vai se protegendo demais, ele vai se fechando, ele vai se tornando menos ensinável, menos humilde, menos capaz de se surpreender com Deus. A dureza de coração é o que acontece quando a alma prefere se preservar a se render. Quando a alma prefere manter o seu pequeno controle a receber a visita de Deus de verdade. E isso toca direto na nossa vida. Toca porque quantas vezes Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já tocou, Deus já chamou, e ainda assim você permanece no mesmo lugar. Quantas vezes a graça já bateu a porta, mas você manteve a fechadura por dentro?
Quantas vezes você já ouviu testemunhos, já viu mudança na vida dos outros, já percebeu os sinais na sua própria história, mas continuou adiando a resposta? Em algum ponto, isso deixa de ser só fragilidade e começa a se parecer com dureza. Mas o Evangelho não termina na repreensão. E isso é maravilhoso, porque Jesus corrige e logo em seguida ele envia. Isso é o coração do ressuscitado. Ele não expõe a dureza deles para descartá-los. Ele confronta para restaurar e reposicionar. Depois da repreensão vem a missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E isso é importante, impressionante, meu irmão e minha irmã, porque Jesus pega homens que ainda estavam lentos, medrosos, fechados e os transforma em enviados. Isso revela a força da graça, porque Deus não espera que você esteja perfeito para começar a te usar, mas Ele também não te deixa como você está. Ele te encontra, Ele te confronta, Ele te quebra a dureza, Ele cura a tua incredulidade e então Ele te envia. A missão nasce de um coração visitado, corrigido e reerguido. E aqui está a grande palavra desse Evangelho, meu irmão e minha irmã. Cristo ressuscitado não veio só para ser admirado, Ele veio para quebrar a dureza do nosso coração e nos transformar em testemunhas. Não basta dizer que Jesus vive, é preciso deixar que a vida dele desmonte a nossa incredulidade prática. Não basta gostar da ideia do Evangelho, é preciso ser enviado por ele. Não basta receber a notícia da ressurreição, é preciso carregar essa notícia no modo de viver, no modo de falar, no modo de amar e de testemunhar. Talvez você esteja percebendo agora que o maior problema da sua vida espiritual não é falta de vontade de Deus, é endurecimento seu. Não no sentido de ser uma pessoa má, mas no sentido de estar fechado, cauteloso demais, desconfiado demais, acostumado demais a viver sem esperar tanto do céu. E hoje o ressuscitado te confronta não para te humilhar, mas para te libertar, porque o coração duro não consegue viver a alegria pascual. Coração duro não reconhece os sinais. Coração duro escuta, mas não se move. E Deus quer mais para você do que isso. Então, antes da gente seguir, eu vou te pedir um gesto simples, mas muito sério. Um gesto para você tomar uma decisão com verdade, com coração. Coloque assim nos comentários: Senhor, quebra a dureza do meu coração. E talvez você esteja orando pela sua família. Fala: Senhor, quebra a dureza do coração da minha família. Quebra a dureza do coração dos meus filhos, quebra a dureza do coração do meu casamento, quebra a dureza do coração dos meus pais, quebra a dureza do coração dos meus netos. Escreve isso como uma oração. E enquanto você vai digitando, eu dou boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Eu vou orar agorinha a pouco. Mas antes eu quero te convidar a clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se. É totalmente gratuita, mas quando você clica, você faz parte dessa família de oração e assim nós intercederemos pela sua vida. Eu também te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, porque isso nos ajuda a alcançar mais corações e assim a gente leva o Evangelho de Deus para mais pessoas. Amém? E agora que você já faz parte da nossa família, já curtiu, já declarou aqui nos comentários, eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração. Talvez você não pode fechar os seus olhos, apenas eleve o seu pensamento a Deus. Eu gostaria que você falasse comigo devagar, com o coração aberto. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes fui lento para crer. Eu ouvi e adiei. Eu percebi e eu resisti.
Eu vi os sinais, mas continuei fechado por dentro. Eu não quero mais viver assim. Quebra a dureza do meu coração. Tira de mim a incredulidade que se esconde atrás do medo, da frustração, da decepção e do costume. Me dá um coração sensível, humilde, disponível, ensinável. Eu não quero mais apenas ouvir que o Senhor vive. Eu quero viver como quem realmente acredita que o Senhor está vivo. Continue em silêncio, meu irmão e minha irmã, porque agora eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, eu te apresento cada coração endurecido pela dor, pelo medo, pela rotina, pela frustração e pelo pecado. Toca, Senhor, no coração de quem está ouvindo essa palavra, em cada membro dessa família de oração. Toca nas famílias, casamento, filhos, netos, pais, avós. Toca nos relacionamentos, toca no trabalho, toca em todas as pessoas que passarão na vida de cada um aqui hoje. O Senhor conhece os que ainda não conseguiram entrar de verdade na alegria da Páscoa. O Senhor conhece os que já ouviram muito, mas responderam pouco. O Senhor conhece os que se fecharam por dentro para não sofrer mais. Visita essas vidas agora, Senhor. Quebra a dureza. Toca o lugar onde a graça ainda não conseguiu ser recebida com inteireza. Eu te peço pelas famílias. Onde houver frieza, leva amor. Onde houver distância, leva reconciliação. Onde houver palavras duras, leva mansidão. Guarda os pais, os filhos, os casamentos e os lares. Eu te peço pela saúde. Toca no corpo dos enfermos, na mente dos angustiados, na alma dos abatidos. Da cura, paz, descanso, equilíbrio e esperança. Eu te peço também pela vida profissional e financeira, dá direção, abre portas, sustenta os que estão cansados, tira da estagnação e do medo do futuro. E acima de tudo, Senhor, eu te peço, faz-nos testemunhas. Não nos permita que a tua ressurreição seja para nós só um discurso bonito. Nos dá uma vida pascal concreta, uma vida que anuncie, uma vida que carregue a verdade do Evangelho nas escolhas, nos hábitos, no amor, na coragem, na santidade. E que ninguém aqui permaneça apenas como ouvintes. Envia-nos, usa-nos, faz da nossa história uma prova viva de que o Senhor vive. E é com essa fé que nós rezamos como uma família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele visite a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho, o teu coração. E que nesse sábado da oitava da Páscoa, o ressuscitado quebre tua dureza, fortaleça tua fé e faça de você uma testemunha viva do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Aleandro Bessa e eu oro por você. E guarda isso no fundo da sua alma. Quem deixa o coração endurecer, escuta a verdade e continua parado. Mas quem se rende ao ressuscitado, se levanta e vai anunciar. Por isso, compartilhe essa oração nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, com as pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Seja um enviado de Deus hoje para anunciar a palavra. Fica com Deus.
Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.